Olá, sou o Leander Moura, quadrinista, ilustrador e artista visual. Estou aqui para apresentar para vocês o Brasil Assombrado, projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Parnamirim e também do Governo Federal. Enfim, nós vamos tratar neste episódio sobre literatura, né? Falar sobre algumas obras da literatura contemporânea, como, por exemplo, Maldito Sertão, Areia nos Dentes e Agouro, né? Além de outras obras consideradas clássicas, né? Como o Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o próprio Incidente em Antares. Enfim, Areia nos Dentes, do Antônio Chernesky, ele é um livro que ele traz uma certa, como é que eu posso dizer, inovação em termos de literatura, porque ele traz, além de uma linguagem um pouco mais rebuscada, ele também traz uma questão muito forte na metalinguagem, e isso fica muito evidente no modo como o narrador, e ao mesmo tempo, às vezes, também vira personagem, né? Ele está contando sobre o processo criativo de escrita, então traz essa certa particularidade no sentido de narrar uma história. Então, ela é uma narrativa muito envolvente, muito rebuscada em alguns momentos. Ela traz um paralelo também com a própria questão da escrita, né? Ou seja, a metalinguagem. Isso é muito interessante. E ela mistura, né, em termos de assunto, dois gêneros que são considerados, assim, hoje na literatura e até no cinema também, canônicos, que você tem literatura focada, vamos dizer assim, é uma história de faroeste, mas ao mesmo tempo mescla com o chá de zumbis, ou seja, você tem dois gêneros totalmente distintos, mas que ao mesmo tempo eles convergem para uma narrativa muito simbólica também, nesse sentido, e com muitas referências ligadas à cultura pop também, e traz um paralelo ao mesmo tempo com questões muito pertinentes, contemporâneas nossas do Brasil. Enfim, esse é um livro que vale a pena dar uma conferida, né? É o primeiro livro do Antônio, é o livro de estreia, então vale a pena saber como ele começou a sua escrita, para você ter uma noção de como é o tipo de literatura que ele consegue escrever. O próximo livro, eu acho importante dizer, que é um livro de um autor potiguar, né, o Márcio Benjamin, também advogado e escritor. É o Maldito Sertão, publicado pela primeira vez em 2012 pela editora Escribas, e já está em sua terceira ou quarta edição. E é um livro que ele traz, né? Basicamente, imagina aquelas histórias que a gente entende como as histórias de mal-assombro, né? Vamos dizer assim. Então, histórias de Trancoso, como alguns também dizem. Então, a gente tem histórias do folclore brasileiro, né? Só que com uma nova roupagem. Você imagine uma pegada de uma história, ou histórias, na verdade, que você tem uma narrativa muito forte com essa tradição da oralidade, ou seja, a gente tá ouvindo, lendo as histórias, como se nós tivéssemos, ao mesmo tempo ali, presente com o autor, né? Ou então fazendo parte da narrativa. São as histórias que trazem personagens como Mula Sem Cabeça, Bicho-Papão, Caipora, Papa-Figo. Isso aliado não só a narrativa com muita identidade e regionalismo também, mas muito forte no quesito de você trazer personagens marcantes, né? E também são histórias curtas, mas ao mesmo tempo muito potentes. Que é o princípio de um bom conto, né? É você, como diria o próprio Edgar Allan Poe, você lê numa sentada. Então é uma história que você tem não só os personagens muito fortes da cultura tradicional, né, do nosso folclore brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente também tem essas versões mais atualizadas. Se a gente lia essas histórias como éramos crianças, adolescentes, ou ouvimos de nossos avós, nossos pais, familiares, como coisas mais fofinhas, não. Aqui ela ganha uma roupagem muito mais assustadora, né? Cada conto ele tem sua particularidade. Então a gente vê versões totalmente diferentes do lobisomem, da Mula Sem Cabeça, do Bicho-Papão, da Caipora, do Papa-Figo, do Homem do Saco, o Velho do Saco. Então, assim, são versões que realmente podem trazer certo desconforto enquanto leitura. São histórias muito assustadoras também.
E o que é o legal, que ele utiliza muito em cada conto, é essa linguagem próxima da oralidade. Então a gente vê muito isso forte na obra do Benjamin, que por sua vez vai contar um pouco mais disso no seu próprio romance Fome, que é uma história de zumbis, né, ambientada no sertão. Então imagina o universo do Jorge Romero, só que no sertão nordestino, brasileiro. Então ele traz um pouco disso também. E dando sequência a Agouro, que aí o que é Agouro, né? Agouro são histórias reais de horror, onde você tem vários episódios, como por exemplo a Pedra do Reino, né? Que a gente conhece como uma história mais fofinha e encantadora no Suassuna. Não, aqui essa versão ela é mais próxima do que a gente tem como um apanhado histórico, né? A história de violência, de abuso, de assassinato, enfim. São histórias bem densas, né? Além disso, tem a Mina Assombrada do Brejuí, né? Salvo engano, em Currais Novos. Temos também Campos de Concentração no Ceará. Enfim, são todas histórias pautadas em assuntos, ora reais, ou que o Márcio, por algum momento, teve contato e conseguiu transformar esses causos reais em histórias assustadoras para a ficção. Mas lembre-se que nunca a ficção ela é tão pesada quanto a realidade, né? A realidade sempre é pior. Infelizmente a gente tem isso. Então, assim, esses 3 livros são muito importantes citar, livros contemporâneos, mas ao mesmo tempo também a gente deve citar o próprio livro do Érico Veríssimo, o Incidente em Antares, né? Que foi publicado há alguns anos atrás e virou novela, não, acho que série, né, pela Rede Globo. E além de ter um forte cunho político em sua concepção, né, também traz esse ambiente insólito, sobrenatural em alguns momentos, né, ora com a realidade, citando muitos eventos históricos dentro da narrativa, enfim. E claro, para finalizar, também acho importante citar o Machado de Assis, né, com a sua obra Memórias Póstumas mais Cubas, ou seja, onde o personagem narrador, né, é um morto-vivo, será que eu posso dizer? Acredito que sim. Então, assim, é um personagem que ele é muito forte, é muito cultuado dentro do cânone da literatura, e é um livro que ele traz muito também essa questão da perseverança do personagem. O personagem ele tem seus problemas, ele tem suas questões ali, desde a adolescência, desde a fase de criança, na verdade, assim, controverso, e isso ao mesmo tempo também é uma narrativa não linear, ou seja, já que é uma história sobre memórias, então quer dizer que essa narrativa ela não segue uma linha cronológica, né, em termos de uma estrutura narrativa convencional. Então acho que são obras que valem a pena dar uma conferida. É isso aí.